É hora de você curtir Essência na Cozinha, aqui na RBV Rádios. Oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962, entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição da Essência na Cozinha. Eu sou Ernesto Júnior, novamente estamos aqui do nosso deck. Nelson Zani, boa tarde. Boa tarde, Ernesto, boa tarde, pessoal. Nelson, para quem está nos acompanhando, o que vai ser o prato de hoje? É um prato, inclusive, para quem está nos acompanhando não consome carne, é um prato cheio. Isso mesmo, é uma receita vegetariana, um prato bem legal. E aqui a gente trouxe é como se fosse uma variação do empadão. A gente vai fazer a quiche hoje, que é uma receita francesa. Também é super tranquila, fácil de preparar. Ela vai aquela massa crocante, sequinha, bem amanteigada. Então a gente trouxe uma variação aqui que é com alho poró, que é uma receita também bem tranquila, bem super saborosa de fazer. E assim, é uma receita que vai bem no almoço, vai bem num café, vai bem numa janta, em qualquer momento, né? Isso aí, é uma receita muito versátil. Então você pode servir no café da manhã, almoço, jantar, acompanhado de uma salada ou no café da tarde. É uma receita coringa, vamos dizer assim, que pode ser utilizada em vários momentos do dia. A gente vai fazer com alho poró, mas tem outras formas também. Tem diversas opções. A mais tradicional que tem é com bacon. Mas trazendo essa ideia de não servir com carne, a gente trouxe uma receita vegetariana, né? Então colocar um alho poró, dá para fazer com calabresa, com outros legumes, enfim. É uma receita super fácil de você ajustar ela para o paladar, o que mais gostar, né? O que vai de ingrediente, além, da claro, do carro-chefe, que é o alho poró? Isso aí, o principal astro hoje aqui é o alho poró. A gente vai utilizar para massa farinha de trigo, ovos, manteiga, sal e também um pouquinho de água gelada, caso precise para dar o ponto. E para o recheio, a gente vai utilizar o alho poró, então, queijo mussarela, queijo parmesão, nata, né, o creme de leite fresco, que a gente vai utilizar nata, que é muito mais tranquilo da gente encontrar aqui na cidade. E um pouquinho de tomilho para dar uma saborizada e também um azeite para a gente refogar esse alho poró para entrar na receita. Então aí, para você que está nos acompanhando, fica claro o convite para ver a receita completa, o passo a passo lá no portal RBV e também nas nossas redes sociais. E o Essência na Cozinha tem sempre o patrocínio de Supervisa Supermercado e da Vinícola Zago. Nós vamos ao preparo? Vamos lá. Pessoal, então a primeira etapa que a gente vai fazer na receita da quiche é a massa, que ela precisa de um tempo na geladeira para descansar e a massa ficar no ponto da gente utilizar. Então a gente vai utilizar a farinha, como eu falei anteriormente, e a manteiga. Aqui a gente vai cortar ela em cubinhos, que vai facilitar na hora de montar, de fazer essa massa. E aqui a gente vai fazer uma receita, mas para cada receita da massa da quiche, você vai utilizar 2 partes de farinha de trigo para 1 parte de manteiga. Então se você utilizar 500 gramas de farinha de trigo, você usa 250 gramas de manteiga. Aqui de preferência a manteiga sem sal, que a gente vai utilizar o sal ali para colocar depois para acertar o ponto do tempero da massa. Então a gente vai utilizar aqui 500 gramas de farinha de trigo. A gente já coloca aqui a pitada de sal. E agora a gente entra então com os cubinhos de manteiga. E agora com a ponta dos dedos a gente vai fazer como se fosse uma farofa úmida.
Agora aqui então que a gente já adquiriu a consistência de uma farofa úmida, como se fosse uma textura meio arenosa, assim, de areia molhada, a gente vai adicionar 2 gemas de ovos. E como eu falei anteriormente, umas 2 colheres de água gelada para ajudar a dar o ponto aqui na massa. Caso necessário, a gente vai adicionando mais água depois. Então agora que a gente começa a incorporar essa massa, a ideia aqui é não deixar ela muito sovada, porque senão o glúten fica muito elástico e não é essa a ideia aqui dessa receita. Então é só realmente para que a massa se junte e fique no ponto da receita que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então pessoal, como eu falei, é somente para incorporar toda a massa, não precisa ficar sovando, e nesse ponto aqui ela já está pronta para descansar. Ela fica pelo menos 30 minutos na geladeira para que ela fique mais firme e mais fácil de espalhar ela. Dando sequência então aqui a receita, como a gente já está com a massa pronta, a gente já tem ela aqui depois de descansada, a gente vai fazer o recheio. Então a gente vai utilizar o alho poró, como a gente falou anteriormente. A primeira parte do alho poró é tirar essa película, essa primeira folha que tem de fora. Como vocês podem perceber, ela tem bastante sujeiras aqui, no caso é terra, né? Algum outro resquício que possa ter, então a gente tira. E essa parte aqui também a gente tira. Essa parte mais verde do alho poró é a parte mais fibrosa, então é a parte mais dura, né, de comer, então a gente costuma tirar e não utilizar aqui nessa parte da receita. Para limpar o alho poró, é sempre bom fazer um corte no meio aqui. E agora a gente vai lavar em água corrente, porque aqui no meio também fica um resto de terra. Então é importante limpar essa parte também para tirar todo o excesso que ficar de terra aqui. Vamos fazer isso com as 2 peças do alho poró. Dando sequência então aqui, a gente tá com o alho poró já limpo, a gente corta mais uma metade aqui. E agora a gente faz tirinhas dele. Então a espessura vai conforme o seu gosto. Minha sugestão é que não fique nem tão fina e não muito grossa também, para que ela fique uma textura melhor na hora de comer. Agora então, dando sequência aqui ao recheio, a gente vai ligar o fogo, colocar um fio de azeite, e a gente vai adicionar daí o alho poró. A gente vai adicionar uma pitada de sal e pimenta. E também a gente vai colocar um pouquinho de noz moscada. E enquanto o alho poró vai refogando aqui, a gente vai fazer o restante do recheio. Então a gente vai utilizar aqui 4 ovos. Então aqui a gente já pode ir iniciando a incorporar o recheio. Na sequência a gente já coloca aqui a nata, então a gente adiciona aqui a nata. E aqui a gente vai colocar mussarela e um pouquinho de parmesão. Então aqui queijo mussarela e o parmesão, vou cortar pedacinhos aqui. Então agora aqui a gente vai pegar uma forma de fundo removível, a gente já untou ela com um fiozinho de azeite e agora a gente vai começar a abrir a massa.
Então a gente pega um pedaço da massa aqui e com as mãos a gente vai abrindo ela. Pessoal, então aqui a gente já tá com a massa por toda a forma, já foi colocado tanto na parte de baixo quanto nas laterais. Agora a gente vai finalizar o recheio, então, que eu deixei o alho poró esfriar para que não desse nenhum problema de cozinhar aqui o nosso recheio. E agora na parte de baixo a gente vai colocar uma camada de queijo mussarela aqui. E agora a gente vai despejar o nosso recheio. Aqui é interessante não colocar até na parte de cima bem cheio, porque como a massa vai ovos e o creme de leite fresco, a nata aqui, quando a gente for levar para o forno, ela vai dar uma estufada. Então tem que deixar nesse limite aqui. Agora a gente vai colocar também um pouquinho de parmesão a mais aqui por cima. Tá pronto pra gente levar pro forno em torno de uns 35 minutos. Para você que está nos acompanhando, o quiche já está assado. Nelson, média de quanto tempo de forno? Ele vai depender de forno para forno, que às vezes, por mais que seja a mesma temperatura, a marca do forno pode influenciar. Mas em torno de 35 a 45 minutos ele já vai estar no ponto correto, que a massa tenha cozido e também o recheio, né, já tenha ficado no ponto correto. Que é um ponto importante, né? O recheio tá no ponto correto do... Isso aí. Como é ovo, né? Então o ovo cru não é muito legal. Então a gente deixou esse tempo, ele cozinhou totalmente e também a massa fica sequinha e crocante. Então, chegou o momento de a gente provar, podemos? Parte mais difícil. Parte mais difícil, né? Aí para você que está nos acompanhando, enquanto o Nelson faz o corte, para você que está nos acompanhando, a receita completa já está lá disponível no portal e também nas nossas redes sociais. Vamos ao momento de provar, Nelson? Isso aí, vamos ver se ficou aprovado. Consegue sentir todos os sabores, né? Tem o parmesão, tem o mussarela, que ele é mais neutro, mas mesmo assim aparece. E também o alho poró, que é a estrela do prato, né? Sim, é isso que eu ia comentar, né? Tu consegue sentir todos os sabores e o mais crocante da massa e o dourado, né? O crocante também que acaba criando em cima, né? Uhum. Essa massa, ela como vocês podem perceber, ela fica bem sequinha por causa da manteiga, também bem amanteigada. Então ela, claro, é uma receita que vai manteiga, mas ela não fica extremamente pesada, né? Ela fica equilibrada. Bom, então para você que está nos acompanhando, fica o convite, é claro, de acompanhar esse Essência na Cozinha, novamente com o patrocínio de Superviso Supermercado e também de Vinícola Zago. E Nelson, é uma receita, como a gente disse, né, prática aí para fazer em qualquer momento do dia. Isso mesmo. Caso você queira deixar a massa adiantada no dia anterior, bem tranquilo, pode deixar ela pronta na geladeira. A massa aqui pode ficar de um dia para o outro. Tranquilamente. De um dia até uns 2 fica bem tranquilo. E o recheio, como a gente conversou anteriormente, pode ser variado. Pode colocar outros legumes, embutidos, sobrou alguma carne desfiada, pode utilizar para fazer também. Então é uma receita super versátil e que dá para fazer vários sabores diferentes. Isso mesmo, então. Nosso agradecimento a você que esteve com a gente, fica o convite para acompanhar este episódio e os outros no nosso canal no YouTube, também no Facebook. Nelson, terminamos com um brinde. Isso aí. Saúde, a gente se encontra novamente mês que vem. Isso aí, esperamos vocês. Até lá.
você curtiu o Essência na Cozinha. Um oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962 entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercado.